Carta de Paulo aos Romanos é uma das mais profundas e teologicamente ricas epístolas do Novo Testamento. Dentro deste corpus literário, Romanos capítulo 10, versículo 17, ocupa um lugar de destaque com a afirmação: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Este versículo sintetiza a dinâmica essencial da fé cristã e tem sido objeto de intensa reflexão teológica ao longo dos séculos. Esta mensagem de hoje procura explorar o contexto, significado e implicações teológicas de Romanos 10, 17. Para entender plenamente o texto de Romanos, é importante situá-lo no contexto mais amplo da carta. Paulo escreveu esta epístola aproximadamente no ano 57 d.C., provavelmente de Corinto, durante sua terceira viagem missionária. A igreja em Roma era composta por judeus e gentios, e Paulo tinha como objeto esclarecer o evangelho que ele pregava, abordando tanto as necessidades teológicas quanto práticas desta comunidade diversa. No capítulo 10, Paulo discute a justiça que vem da fé, contrastando-a com a justiça que vem da lei. Ele argumenta que Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, verso 4. Paulo cita Deuteronômio capítulo 30, do versículo 12 ao 14, para mostrar que a justiça baseada na fé é acessível e próxima, não requerendo façanhas impossíveis, mas uma simples fé no coração e confissão com a boca. Romanos 10, 17 surge nesse contexto como um resumo do processo pelo qual a fé cristã é gerada. O verbo ouvir aqui tem um sentido profundo, indicando não apenas a audição física, mas uma receptividade espiritual e moral à palavra de Cristo. Esta audição ativa implica uma resposta ao evangelho pregado, como Paulo indica repetidamente em seus escritos. No contexto judaico do Antigo Testamento, a fé estava intimamente ligada à obediência à lei. No entanto, Paulo argumenta que, com a vinda de Cristo, a justiça de Deus se manifesta apartada da lei, ainda que testemunhada pela lei e pelos profetas. Romanos capítulo 3, verso 21. A fé cristã, portanto, é uma resposta à revelação de Deus em Cristo, mediada através da pregação do Evangelho. A expressão "a palavra de Deus" em Romanos 10, 17 é central para a compreensão do versículo. No grego, o termo utilizado é rema Christou, que pode ser traduzido como a palavra de Cristo. Isso indica que a mensagem específica do Evangelho, a boa nova da morte e ressurreição de Jesus Cristo, é o meio pelo qual a fé é gerada. Os estudiosos destacam que rema difere de logos, outro termo grego frequentemente traduzido como palavra. Enquanto logos pode referir-se à palavra de Deus de forma mais geral e abrangente, incluindo toda a Escritura, rema frequentemente denota uma palavra específica ou proclamada. Assim, a palavra de Cristo em Romanos 10, 17 aponta diretamente para a mensagem proclamada sobre Cristo, que é ouvida e, através do Espírito Santo, incute fé no ouvinte. Paulo já havia estabelecido em Romanos 1, 16, 17 que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Este poder é ativado através da pregação e do ouvir. A fé, portanto, não é um ato humano independente, mas uma resposta ao dom da revelação de Deus em Cristo. Esta fé é tanto um dom quanto uma responsabilidade, pois os ouvintes são chamados a responder à palavra ouvida. Esta dinâmica é visível em várias passagens do Novo Testamento. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, Paulo escreve que Deus se agradou em salvar os que creem pela loucura da pregação.
Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, ele afirma que a fé é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Em todos esses textos, a ênfase recai sobre a iniciativa divina e a resposta humana. A pregação da palavra de Cristo é, portanto, essencial para o nascimento e o crescimento da fé. Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15 destaca a necessidade de pregadores. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Aqui Paulo constrói uma cadeia lógica que começa com o envio de pregadores e culmina na invocação do Senhor pelos crentes. A pregação é o meio ordenado por Deus para comunicar a salvação. A fé, então, é inseparável do ministério da palavra. A igreja, ao longo dos séculos, tem reconhecido esta verdade, colocando grande ênfase na pregação fiel e na disseminação das Escrituras. Romanos 10, 17 tem várias implicações práticas e teológicas. Primeiramente, enfatiza a importância do ministério da pregação na vida da igreja. A igreja deve se esforçar para garantir que a pregação da palavra de Cristo seja central em seu culto e missão. Isto inclui não apenas a proclamação pública, mas também a educação cristã e o discipulado, onde a palavra de Cristo é continuamente ensinada e vivida. Em segundo lugar, este versículo ressalta a natureza da fé como resposta à revelação divina. Isto desafia qualquer noção de fé como mera adesão intelectual ou um salto irracional no escuro. A fé bíblica é uma confiança fundamentada na palavra revelada de Deus, particularmente na mensagem de Cristo. Em terceiro lugar, Romanos 10, 17 sublinha a responsabilidade de cada crente em ser um portador da palavra. Todos os cristãos, não apenas pastores e missionários, são chamados a compartilhar o Evangelho. A fé de outros pode ser suscitada pelo testemunho fiel de qualquer crente que proclame a palavra de Cristo em sua vida diária. Romanos 10, 17 envolve uma verdade fundamental do cristianismo. A fé nasce e cresce pela recepção da mensagem de Jesus. Este processo envolve a iniciativa divina na revelação e a resposta humana na fé. A pregação da palavra é o meio designado por Deus para este propósito, e cada crente tem um papel a desempenhar na disseminação desta palavra. Assim, este versículo não apenas esclarece a origem da fé, mas também orienta a prática da igreja e a vida dos crentes. A compreensão e a aplicação desta verdade são vitais para a saúde espiritual e a missão contínua da igreja no mundo. Mediante a exposição teológica sobre Romanos 10, 17, podemos entender que a fé, conforme descrita por Paulo, não é primariamente um sentimento, mas sim um conhecimento que é recebido através da pregação da palavra de Cristo. O versículo de Romanos em apreço enfatiza que a fé surge a partir do ouvir a palavra de Cristo, ou seja, a mensagem do Evangelho. Isso deixa evidente que a fé está enraizada no conhecimento da verdade revelada por Deus em Cristo. A palavra ouvir não se refere apenas ao ato físico de escutar, mas à recepção e compreensão da mensagem divina. Embora a fé possa envolver sentimentos e emoções, seu fundamento é o conhecimento da verdade de Deus revelada na Bíblia Sagrada. Este conhecimento inclui conteúdo da mensagem, a compreensão do Evangelho, a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo para a salvação dos pecadores. Aceitação intelectual, o reconhecimento intelectual de que estas verdades são reais e confiáveis. Confiança pessoal, a decisão de confiar pessoalmente em Cristo como Salvador e Senhor, com base no conhecimento dessas verdades. Paulo tinha um carinho especial em usar Abraão como exemplo de fé. Em Romanos capítulo 4, verso 3, ele cita Gênesis capítulo 15, verso 6.
onde lemos: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. A fé de Abraão não era um sentimento vago, era baseada na promessa específica de Deus de que ele seria pai de muitas nações. Abraão conhecia a promessa de Deus e confiou nela, apesar das circunstâncias adversas. A pregação é o meio pelo qual este conhecimento é transmitido. A fé é frequentemente descrita no latim como fides quaeris intellectum, fé em busca de entendimento. Isso significa que a fé busca uma compreensão mais profunda da verdade divina. A teologia, tradicionalmente, vê a fé como englobando 3 aspectos principais: notitia, conhecimento dos fatos essenciais do Evangelho; assensus, concordância intelectual com esses fatos; e fiducia, confiança pessoal em Cristo. Em Romanos capítulo 10, versos 9 e 10, Paulo escreve: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A confissão verbal é um reconhecimento externo do conhecimento interno e da fé em Cristo. Isso evidencia que a fé envolve entendimento claro e articulado da mensagem do Evangelho. Embora a fé seja fundamentada no conhecimento, isso não exclui a presença de sentimentos e emoções na vida cristã. A alegria, a paz e o amor são frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, que acompanham a fé. No entanto, esses sentimentos são respostas à verdade conhecida, não à base da fé. Há um perigo em reduzir a fé a um mero sentimento, pois sentimentos são voláteis e podem ser influenciados por circunstâncias externas. A fé baseada no conhecimento da palavra de Deus é firme e segura, independentemente das emoções momentâneas. Ao analisar Romanos 10, 17 e o contexto mais amplo da teologia de Paulo, podemos afirmar que a fé não é primariamente um sentimento, mas um conhecimento fundamentado na revelação de Deus em Cristo. Este conhecimento é adquirido através da pregação da palavra de Cristo e leva a uma confiança pessoal em Deus. Sentimentos e emoções podem acompanhar e enriquecer a experiência da fé, mas a essência da fé cristã é o conhecimento e a confiança nas verdades reveladas por Deus. A questão de se a fé é inatingível para aqueles que se fecham para o conhecimento é de suma importância teológica e prática. Analisando o ensinamento bíblico, especialmente o texto de Romanos, podemos abordar esta questão em vários níveis: o papel do conhecimento na fé, a disposição humana frente à revelação divina e a ação do Espírito Santo na conversão. Se alguém se fecha para o conhecimento da palavra de Deus, ele efetivamente se fecha para o meio pelo qual a fé é gerada. Isto é ilustrado em várias passagens bíblicas. Em Romanos capítulo 1, versículos 18 até o 20, Paulo fala sobre aqueles que suprimem a verdade pela injustiça, sendo indesculpáveis porque a revelação de Deus é evidente na criação. Hebreus capítulo 3, versículos 12 e 13 adverte contra o coração endurecido pela incredulidade e pelo engano do pecado que impede a recepção da verdade. Em Mateus capítulo 13, do verso 3 até o 23, Jesus ensina que a semente da palavra de Deus cai em diferentes tipos de solo, corações, e nem todos a recebem de maneira frutífera. O solo pedregoso e os espinhos representam aqueles que, por diversas razões, não permitem que a palavra crie raízes profundas. A Bíblia apresenta a fé como um dom de Deus, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, e também como algo que exige a cooperação humana. A tensão entre a soberania divina e a responsabilidade humana é um tema recorrente nas Escrituras. Deus é aquele que abre os corações para entender e receber a mensagem do Evangelho. Atos capítulo 16, versículo 14, descreve como o Senhor abriu o coração de Lídia para atender às palavras de Paulo. Embora Deus seja o autor da fé,
Os seres humanos são chamados a ouvir, arrepender-se e crer. Marcos capítulo 1, verso 15, resume a mensagem de Jesus. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Espírito Santo desempenha um papel crucial na superação da resistência humana ao conhecimento de Deus. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, verso 8. Ele ilumina a mente e o coração, possibilitando que as pessoas compreendam e aceitem a verdade do Evangelho. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, Paulo explica que a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois são loucura para ela. É o Espírito Santo que dá discernimento espiritual. João capítulo 3, versos 5 ao 8, fala do novo nascimento pelo Espírito, uma transformação necessária para entrar no reino de Deus. Sem a regeneração, o conhecimento espiritual permanece inacessível. Diante de tudo isso, podemos afirmar que a fé é inatingível para aqueles que deliberadamente se fecham para o conhecimento da palavra de Deus. A disposição humana de rejeitar a verdade impede a operação da fé, pois sem ouvir e aceitar a palavra de Cristo, a fé não pode ser gerada. A rejeição persistente da palavra de Deus leva a um endurecimento progressivo do coração. Em Romanos capítulo 1, versículo 24 ao 28, Paulo descreve como Deus entrega tais pessoas a uma disposição mental reprovável, em razão de sua persistente rejeição da verdade. Este endurecimento pode tornar a fé ainda mais inatingível à medida que a resistência ao Evangelho se intensifica. Vale destacar que desde o nascimento, os seres humanos são bombardeados por uma infinidade de informações que moldam suas crenças, valores e atitudes. No entanto, quando se trata da fé cristã, conforme delineado em Romanos 10, 17, há uma distinção vital entre a mera acumulação de informações e a recepção do conhecimento que conduz à fé. Este conhecimento específico é a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Desde o nascimento, os seres humanos recebem informações sobre o mundo ao seu redor através dos sentidos, educação, cultura e experiência pessoal. Estas informações ajudam a formar a compreensão do mundo físico e social. O conhecimento espiritual do contexto da fé é revelado especificamente através da palavra de Deus. É uma revelação divina que transcende a simples informação humana. A fé surge ao ouvir e aceitar esta revelação. As informações recebidas desde a infância moldam a cosmovisão de uma pessoa. No entanto, sem a exposição à palavra de Deus, essas informações podem ser insuficientes para levar alguém à fé cristã. A educação religiosa, os sentimentos bíblicos e a participação em uma igreja desde cedo têm a capacidade de introduzir a pessoa ao conhecimento da palavra de Deus. A mente humana pode ser naturalmente cética em relação ao sobrenatural. Informações contrárias à fé, como ideologias secularistas ou materialistas, criam barreiras ao conhecimento espiritual. A cultura em que uma pessoa é criada influencia fortemente sua abertura ou fechamento ao Evangelho. Culturas predominantemente não cristãs apresentam desafios adicionais à aceitação da fé. O Espírito Santo desempenha um papel de suma relevância em abrir o coração e a mente das pessoas para a verdade da palavra de Deus. Em João 16,13, descreve o Espírito Santo como aquele que guia a verdade completa. Sem a iluminação do Espírito Santo, o conhecimento espiritual pode permanecer obscuro ou inacessível, mesmo com informações bíblicas claras. A disposição de buscar e aceitar o conhecimento de Deus é fundamental. Hebreus capítulo 11, versículo 6, afirma que Deus recompensa aqueles que o buscam diligentemente. A fé não é meramente o resultado da recepção passiva de informações, mas envolve uma resposta ativa à revelação divina. A instrução religiosa desde a infância pode preparar o terreno para a fé. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar,
e ainda quando for velho, não se desviará dele. Pais e igrejas desempenham um papel fundamental na exposição das crianças ao conhecimento das verdades de Deus. A formação da fé é um processo contínuo que envolve aprendizado, prática e experiência pessoal com Deus. Romanos 10, verso 14 e 15 destaca a importância da pregação e do ensino da disseminação da fé. A doutrinação, o estudo bíblico, a oração e a participação nas ordenanças são meios pelos quais a fé é nutrida e fortalecida ao longo da vida. Meus amados irmãos e caros ouvintes, trazendo para a realidade prática, muitas pessoas, quando são questionadas sobre o tema fé, repetem de forma automática que já possuem fé e se fecham repentinamente, evitando se envolver em um comentário mais amplo. Conforme o avanço desta mensagem, fica patente e claro que a grande maioria das pessoas nunca conseguiram nem sequer ter acesso para aprender a ter fé. Ninguém herda geneticamente a fé ou recebe por um testamento uma herança. Fé não é sentimento. Ponto final. Fé é conhecimento. Aleluia. Glória a Deus. Ao receber esta ministração, com certeza muitos irão perceber que essa arma poderosa que Deus colocou à nossa disposição para vencermos os desafios da vida, que é a fé, por falta de conhecimento, a maioria esmagadora nunca conseguiu obter em parte ou na sua plenitude. É por este motivo que as curas, os milagres, os sinais e maravilhas ficaram nos contos do passado. É por isso que as pessoas não conseguem dar um passo para se livrar de crises, de obstáculos, de perseguição, de provas terríveis. Tudo porque não tiveram acesso ao conhecimento gerador da fé. Portanto, receba esta palavra como uma exortação divina e façam uma autoanálise crítica, pois quem sabe você também não precisa aprender a ter mais fé. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e pensem nisso. Momentos de oração. E tudo quanto pedirdes, crendo, recebereis. Majestoso e eterno Pai, graças te dou, ó Deus bendito, por este momento, por esta oportunidade de ministrar a tua palavra com um tema tão importante, tão relevante, que fala justamente sobre a fé. E também, ó Deus, de ser um canal abençoador, para que o teu nome seja exaltado e glorificado, e que almas possam reconhecer Jesus como Salvador. Deus, nessa hora eu lhe imploro, Pai, humildemente, que através deste instrumento poderoso que é a pregação, o Senhor possa ir de encontro aos milhares dos corações que estarão ouvindo por certo esta mensagem. Através das plataformas digitais, vidas estarão dando ouvido a esta palavra. Eu rogo a Ti, meu Deus, que aquilo que eu não posso fazer, que o homem não tem competência para fazer, mas que é exclusivamente uma atribuição do Senhor, é convencer, mostrar para a pessoa, gerar um convencimento através do Teu Santo Espírito, que é necessário agigantar a nossa fé. Aumentar a nossa fé, pois os tempos são difíceis, tempos complicados, onde estamos vendo com maior dissabor e desprazer tanta morte, tanta agressão, guerras e mais guerras, o aumento da criminalidade. Deus, quantos problemas, o aumento da corrupção. Aqueles que eram para ser exemplo, modelo de seriedade, de honestidade, estão cada vez mais envolvidos em escândalos de corrupção.
mas a tua igreja faz a diferença nesta terra, ó Pai. Aleluia! E através, ó Senhor, da ação do teu Espírito, eu rogo, meu Deus, uma transformação imediata nestes corações, um avivamento, meu Deus querido, uma atenção melhor para este instrumento poderoso que se chama fé. Fé é a forma de se ver o futuro hoje. Talvez, meu irmão, o teu presente é negro, o teu presente está difícil, você está vivendo um momento muito complicado e não consegue ver luz no fim do túnel. Mas eu te apresento agora, na autoridade do nome de Jesus, a arma mais poderosa que poderá usar, a fé em Deus, para você sair desse poço negro, frio, que tem te levado a um estado de derrota. Deus levanta este homem, Deus levanta esta mulher, Deus levanta este jovem, meu Senhor, que outrora foi uma bênção na tua casa. Restaura os corações, restaura, meu Deus, a esperança, restaura, meu Deus, a fé, para que possam contemplar a sua vitória. Portanto, eu os abençoo no nome de Jesus e tomem posse. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.